Boa tarde. Vamos falar um pouquinho hoje do futebol moderno, que de moderno não tem nada. Se nós fizermos uma retrospectiva da história do futebol brasileiro, buscando na década de 20 e 30 um futebol raiz, um futebol identitário, nas décadas de 40 a 70 um futebol romântico e artístico, e na década de 80 a 2020 um futebol ultracapitalista com resistência à arte, nós encontraremos dentro desta fisionomia, dentro desta caricatura esportiva, nós encontraremos alguns porquês da realidade do nosso esporte. O futebol brasileiro, ele se descaracterizou com o tempo, principalmente em função da ideia de força excessiva, principalmente em função da ideia das táticas corroendo o artista, as táticas minando o gênio. E isso é muito claro quando você aborda sempre essa palavra cansativa e um tanto quanto bizonha, que é futebol moderno. Ou melhor, deveria ser futebol atávico, não é? Porque de futebol moderno não tem nada hoje em dia. O que nós pensamos e objetivamos é que o futebol volte a ser a arte que nós tanto amamos, do Brasil para o mundo, que o Brasil novamente reine no futebol mundial e possa criar uma nova fase esportiva no mundo e possa implantar, através da nossa realidade espiritual e artística, uma nova forma do jogador se relacionar com a plateia, com o seu cotidiano, com os valores simbólicos e com todo o plano mitológico. Porque o Brasil era isso. O Brasil era os míticos reis do esporte. O Brasil produzia mitos com uma grande facilidade e mitos concretos, mitos valorosos. E hoje nós não estamos mais com esta visão, com esta realidade e com essas possibilidades. Nós formamos ainda craques, não há dúvida, mas o jogador sai muito cedo do país. Então ele perde algumas características que seriam fundamentais. Claro que a liberdade é fundamental para tudo. E se o Brasil cresceu e se tornou uma potência mundial, é em função das várias fusões, das várias realidades do planeta futebol. A globalização ela faz bem, mas para o brasileiro, a globalização tem que ser em doses certas, em doses homeopáticas, com inteligência, principalmente no futebol. O futebol brasileiro, ele tem que ser globalizado não pelo que há de pior na Europa, que é a força, a brutalidade, o carrinho, mas ele tem que ser globalizado pelo que há de melhor na Europa. E o que é melhor na Europa, nós temos que realmente aprender e aperfeiçoar e superá-los e ensinar o nosso talento para eles, não há problema nenhum. Se hoje o mundo levanta a taça, se hoje os clubes do mundo levantam as taças de campeões da forma que levantam, deve-se a Bellini. Se hoje o futebol mundial tem ginga de corpo, habilidade e arte, deve-se a Garrincha. Se hoje o futebol mundial tem a procura incessante pelo gol e grandes jogadores, deve-se ao rei dos reis Pelé, o deus da bola, Pelé. Enfim, nós ensinamos o mundo a jogar futebol, mas nós perdemos aquilo que nós ensinamos. Nós nos descaracterizamos. E nós devemos buscar, talvez na Semana de Arte Moderna de 22, ou no sentido holístico do antropofagismo, da mesma Semana de Arte de 22, com Mário de Andrade, com Oswald de Andrade, com Menotti del Pique, enfim, com aquela turma maravilhosa, nós devemos buscar a nossa essência ali. Talvez com algum istmo, com algum toque, com algum sentido do poder individual de cada um, ou de uma relação mais afetiva com o passado, nós devemos buscar essa imortalidade, unindo e reunindo todas as fases do futebol, desde o prefácio até os dias de hoje, buscando no passado a interpretação e a realidade do presente, para que a gente possa voltar a reinar no mundo. E que o futebol seja globalista, mas que o Brasil não perca suas características. Uma coisa é a globalização, que eu acho que é linda, é importante. Mas outra coisa é quando você se globaliza e perde o que você é. Você deixa de ser brasileiro, você deixa de ter a sua ginga, você deixa de ter a tua intuição, você deixa de ter a tua classificação como só os gênios
podem assumir esse rótulo. Quando você perde isso, essa intuição, essa elaboração única e precisa, quando você perde o teu jeito de ser, você deixa de ser brasileiro. E a gente não pode aceitar isso jamais. O brasileiro é brasileiro, em qualquer lugar do mundo. Felizmente, o jogador brasileiro, ele fica 10, 15 anos fora do país e volta para cá, ele mantém o mesmo sentimento afetivo, ele gosta da comunidade, do bairro, dos amigos. Isso é muito bom, porque mantém o futebol brasileiro aceso e vivo. E nós não perdemos dessa forma a nossa originalidade. Mas não são todos, não são todos. E a gente tem que buscar isso na nossa mais recôndita essência. Nós devemos buscar isso no nosso plano mais elevado espiritual. Amar o estrangeiro, amar os estrangeiros, mas jamais perder a característica de pátria e de Brasil. Jamais perder a característica que o futebol brasileiro sempre teve, que é ginga, malemolência, arte, samba, dribla, vem pra cá, pagode, pisa na bola, ginga pra lá, mexe o corpo, dá dois passos, Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Mazzaropi, gênios da nossa literatura infantil cinematográfica, que devem voltar a atuar em campo com esses grandes jogadores. Então o futebol brasileiro precisa disso. E que nós possamos ajudar o mundo sempre. Sempre. O que eles precisarem do Brasil, nós devemos estender a mão. Exportando a nossa arte, muitas vezes gratuitamente, não há problema, mas é do Brasil para o mundo. Isso é uma visão romântica? Não. É uma visão centrada, é uma visão sensata, é uma visão onde o globalismo tem seu sentido, mas globalismo não significa matar a pátria amada brasileira e, consequentemente, matar a arte dos nossos artistas em qualquer área. Eu estou abordando futebol porque o futebol é a nossa paixão, é a paixão popular, é a paixão do povo, é o sentido que o povo consegue dar a todas as suas simetrias, a todas as suas camadas de raciocínio e tal. Agora, principalmente o Brasil tem que se posicionar. Craques brasileiros, fiquem mais no país, conquistem aqui mais títulos pelos clubes, depois vocês vão embora. Vocês podem ser exportados para fora, mas fiquem mais aqui. É muito bom ver um jogador brasileiro ganhar títulos por seus clubes de origem e depois vocês vão para a Europa, que é um direito adquirido, eu acho muito importante também, até para a maturidade humana, as viagens e tudo mais. Agora, principalmente, sintam o Brasil, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, quando um jogador brasileiro joga 15 anos fora do país, ele é ídolo lá, aqui não. E o jogador tem que ser ídolo em algum clube aqui, porque ele vai voltar da Europa e vai morar em algum estado aqui do Brasil. E se ele for ídolo antes de sair do país, se ele conseguir essa proeza, poxa, a vida dele toda vai ser acarinhada, vai ser uma vida de resplendor, de homenagens, de carinho, de abraço, de preocupação, todo mundo se preocupando com ele, todo mundo dando atenção para ele, ele vai ser modelo para inúmeros outros jovens, não é? O futebol servindo como exemplo. Esses jovens, grandes jovens, saem do Brasil cedo para jogar futebol. Que eles permaneçam um pouquinho mais aqui, porque são exemplos para a juventude. São exemplos. Você pode sair do país, não há problema, mas permaneça o máximo de tempo aqui. Você vai receber as influências lá fora, não há problema nenhum. Eu acho até bonito, você recebe a influência do jazz na música, da guitarra, você pode receber a influência das músicas cubanas, das músicas, enfim, de todo mundo. Eu acho muito bonito. Agora, você é um brasileiro, depois você vem para cá e organize educacionalmente toda a sua realidade em função da idolatria que você trabalhou nesse período no país. Então a gente tem que ter isso sempre em mente. Brasileiros, já que nós estamos no futebol moderno não significa virar as costas para o país e voltar quando você tiver 30, 35 anos com o corpo cansado, cheio de microlesões, desgastado pelo futebol europeu, desgastado pelas lutas e pelas réfregas na Europa. Futebol moderno significa também jogar no Brasil, ficar o máximo de tempo aqui, amar esse país, gostar da nossa população, que é uma população tão carinhosa. Eu pergunto para vocês, jogadores brasileiros tão queridos, nenhum povo é como o nosso. Essa miscigenação maravilhosa, essa mistura de raças,
inúmeros credos, etnias. Isso é lindo, isso é Brasil. O Brasil tem isso. O Brasil é o paraíso do mundo. O Brasil é a civilização do mundo. Que vocês fiquem aqui, joguem aqui pelos clubes daqui e se sintam ídolos, triunfem, vençam, que vocês sempre serão lembrados. O Brasil é a pátria do Evangelho, é o país que a gente ama, é o país que a gente nasceu, é o país que a gente escolheu. Futebol moderno, sim, do Brasil para o mundo, desses craques com ginga, com dribles embaixo das pernas, dando chapéu e tudo mais, para o mundo. Isso sim, porque quem ensinou o europeu a jogar futebol foi o Santos e o Botafogo, principalmente na década de 60, sem falar no Flamengo, na década de 40, sem falar no Paulistano em 1925, na primeira excursão de um clube brasileiro para a Europa. O Paulistano jogou 10 vezes, venceu 9. Quer dizer, veja a arte naquela época com Arthur Frederich. Então nós tivemos gênios de todos os lados. E a gente tem que buscar sempre isso, não é? Essa genialidade, essa arte e a memória do país, porque amar o Brasil é lembrar dos ídolos verdadeiros. Amar o Brasil é lembrar de Arthur Frederich, El Tigre. Amar o Brasil é lembrar de Zizinho, o mestre Ziza. Amar o Brasil é lembrar de Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Amar o Brasil é lembrar de Garrincha, o anjo da ponta direita. É lembrar do rei dos reis Pelé, o deus da bola Pelé. Amar o Brasil é isso. Amar o Brasil é gostar da sua história. E é também gostar dos estrangeiros, é claro. Eles são importantes e sempre serão para nós, não é? Todos nós temos um pouquinho do estrangeiro. Eu sou neto de árabe italiano e valorizo isso muito, mas sou brasileiro, amo o Brasil, amo essa realidade nossa, amo os mínimos detalhes do meu cotidiano, da minha vida, da minha relação afetiva com a população. Que os craques brasileiros possam pensar um pouquinho mais no Brasil e um pouquinho menos lá fora. E procurem amar os seus clubes de origem, tá bom? Futebol moderno é arte, é dignidade, é amor. Futebol moderno é tudo isso e muito mais. Agora, quando você contextualiza o futebol moderno dentro de uma realidade desprendida do amor, do afeto e da sensibilidade, o futebol moderno perde a sua essência. Um abraço a todos, até amanhã.